Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu resolvi fazer um vlog de leitura, um vlog lendo Shirley Jackson. Da realidade, me surpreendeu bastante o vídeo que eu publiquei sobre como eu tô organizando minhas leituras esse ano e isso de tentar ler os livros que estão parados aqui faz bastante tempo e tal, me surpreendeu que foi nostálgico para outras pessoas, porque para mim foi obviamente nostálgico, principalmente assistir os vídeos antigos para ver, né, o que eu ainda tinha de livro não lido aqui em casa e tal. Foi algo bastante nostálgico. Então, ver que tem gente assistindo desde aquela época, que reconheceu alguma coisa e tal, foi bem legal. E, enfim, aí eu pensei em gravar esses vídeos pra gente ir conversando, e, enfim. Eu comecei, então, a ler o We Have Always Lived in the Castle ontem de noite. Ontem foi o Clube do Livro traduzido, então eu tinha terminado de ler o Boulder ontem de manhã e comecei esse aqui. E um péssimo livro para ler de noite antes de dormir, porque eu queria continuar lendo e não dormir, né? Terminei o segundo capítulo agora, tá bem interessante, vou continuar lendo ainda um pouco mais, tô gostando bastante. Uma coisa que eu não li a introdução inteira, porque chegou aquele momento em que a introdução, quem escreveu foi Jonathan Layton. Começou a falar demais sobre o enredo desse livro, e daí eu parei porque eu tava sentindo que vinha um spoiler. Mas uma coisa que antes, né, dessa parte que ele comenta é a importância de um conto chamado A Loteria. Para a obra da Shirley Jackson, que é um dos contos mais antologizados da literatura americana. E eu fiquei curiosa, e eu acho que eu tenho esse livro, um livro com esse livro em casa também, então a gente já vai dar uma olhada lá. Mas enfim, por enquanto a gente tem uma menina chamada Mary Catherine, que é a narradora em primeira pessoa, que a gente começa acompanhando ela tentando frequentar ali uma cidade, de ir na biblioteca e comprar coisinhas no mercado. E tudo é muito tenso, porque há ali um boato, uma história sobre a família dela, e a gente não sabe exatamente o que é nesse momento da narrativa, que deixou ela e a família dela meio excluídas dessa sociedade. As pessoas têm medo, raiva dela. E no segundo capítulo a gente entende daí melhor o que aconteceu, porque elas recebem a visita de duas mulheres, e uma das mulheres já é mais conhecida, mas a outra era meio semi-nova ali no rolê, e começa a perguntar coisas, e a gente entende que houve um caso polêmico de assassinato na casa delas. Boa parte da família morreu, exceto as duas e um tio. E a irmã, são duas irmãs, né? Acho que eu não falei isso, são duas irmãs. E a irmã mais velha foi acusada de assassinato da família por envenenamento. E então ela foi inocentada, né, no processo, mas tem toda essa aura, né, dessa família, o que pode ter acontecido e tal. Tá bem interessante. Eu acho que vou ler mais um pouquinho, eu quero ir pra academia também agora de manhã. Mas é isso, enfim. Depois eu vou pegar o livro ali também, o Alotei. Então, nada de sair pra academia então, porque eu fiquei lendo o livro. Mas agora tá na hora de almoçar. Oi, gente, tudo bem? Domingo à noite, e estou passando para falar que terminei de ler o livro. Depois que a gente se falou da última vez, fui almoçar, fui na academia, coisa de casa, tomei banho, pai tals. Depois fui num cafezinho, fiquei lendo e fui no cinema. O nome do filme aqui, ó. O Grande Golpe do Leste. Divertido, recomendo. É um filme, uma comédia alemã de fim do período da DDR,
e a reunificação das Alemanhas. Divertido, gostei. Mas o livro, vamos para o livro, que eu terminei 2 minutos antes de começar o filme. Fiquei muito envolvida com o livro. Achei uma boa história. Então a gente tem essas 2 irmãs que moram com um tio já mais idoso numa casa meio a ermo da cidadezinha, porque teve uma tragédia familiar e eles são meio isolados da cidade onde eles moram por causa dessa fama que ronda eles, da morte do resto da família, basicamente. E a gente vai ter um momento aqui em que uma nova personagem vai entrar nesse ecossistema, porque querendo ou não, elas e o tio acabam formando ali uma rotinazinha dentro dessa exclusão de vida que eles têm, né, dessa vidinha isolada. E a narradora é a irmã mais nova, que tem 18 anos, e chega um primo distante, que bagunça muito a rotina, a logística e meio que o papel dessa menina mais nova, porque essa menina mais nova, ela assumiu muito essa postura de a pessoa que cuida, que sai da casa, que pega as coisas, que conserta a cerca, que são essas características mais tipicamente masculinas, assim. E a irmã é a que fica em casa, que precisa ser protegida, que cozinha e etc. Então, quando esse primo chega, muito interessado no dinheiro e na casa, né, que essa família tem, essa menina mais jovem acaba sofrendo muito. E em determinado momento, acho que isso, né, acho que já fica meio evidente pela capa, essas 2 irmãs vão sofrer ali uma situação em sociedade. Eu vou fazer assim, eu vou colocar um timestamp aqui de spoilers para essa parte, e quem quiser pular, por favor, pode só ir para a próxima parte do vídeo. Mas basicamente essas 2 irmãs, a irmã mais jovem vai colocar fogo na casa para tentar tirar esse cara dali. Isso acaba sendo bem sucedido de certa forma, mas também abre esse mundinho deles pro resto das pessoas na cidade, que acabam então fazendo um grande estrago, né, na casa. Depois que eles vêm auxiliar para apagar o fogo, acabam também entrando, quebrando coisas e tal, e elas vão formar ali um núcleo ainda mais isolado depois disso. Eu gostei do livro, achei que tem um ritmo muito interessante, essa formação dessa personagem, achei muito interessante. Esse conflito com o primo, achei bem legal. Me lembrou A Balada do Café Triste, da Carson McCullers, que é um livro que eu gostei muito. Eu acho que a Shirley Jackson, é um pouco mais explícita, um pouco mais descarada. Eu acho que a Carson McCullers é um pouquinho mais discreta. Talvez até porque, por conta da narradora, né? Aqui a gente tem uma narradora em primeira pessoa que tá contando o que tá acontecendo na casa pra gente. Enquanto no livro da Carson McCullers a gente tem o que a cidade tá sabendo do que tá acontecendo dentro da casa, mas a gente nunca entra dentro da casa, propriamente dito, né? Então aqui as coisas são um pouquinho mais escancaradas. A Carson McCullers é um pouquinho mais sutil, assim, um pouquinho mais discreta na sua narrativa. Mas eu gostei de ter lido, achei divertido. Vocês estão percebendo, tem uma lâmpada que tá falhando, uma das lampadinhas ali. Gostei de ter lido, e no embalo daquele prefácio que eu falei pra vocês que falava bastante da loteria, vou aproveitar, já que o meu objetivo é mexer as coisas da estante, eu vou aproveitar para ler outro livro da Shirley Jackson que eu tenho aqui em casa. Não é de 2014, né, mas eu acho que tava lendo pro exercício mexer na estante, que é o A Loteria e Outros Contos. Vamos abrir. A gente tá até meio apertinho aqui. É um livro que saiu pela Alfaguara. Já vou dizer quem traduziu, que eu não identifiquei aqui fora. Tradução da Débora Landsberg, que, se eu não me engano, é quem traduziu o Have Always Lived in the Castle, mas enfim, essa informação já vai ter aparecido. Saiu em 2022 esse livro aqui, e enfim, acho que vai ser legal continuar nela. A partir de agora eu devo ler ainda um conto, provavelmente antes de dormir. E enfim, vai começar a semana, vai começar segunda-feira, e daí
É um mini caos, mas a gente vai se falando. Bom dia, pessoal, tudo bem? É terça-feira de manhã, segunda-feira não foi filmada. Segunda-feira foi um dia corrido, eu fui trabalhar na universidade, dei aulas, fui fazer esportes, dei aulas em casa depois, enfim, foi um dia cheio, mas hoje é terça de manhã, tá frio. Tava 3 graus quando eu acordei e, enfim, tô aqui terminando o café. E tô passando agora pra dizer que eu tô lendo, então, A Loteria e Outros Contos, da Shirley Jackson. Comecei no domingo à noite mesmo, depois eu li um conto no almoço ontem, li mais de noite e tá interessante. Eu acho que ela tem uma fórmula muito parecida pra terminar os contos e isso tá começando a me irritar, assim, não irritar, mas cansar, tá começando a me cansar um pouco, porque ela gosta de fazer aquele punch, sabe, aquela punchline, assim, no final, pra terminar o conto, assim, e muitos contos estão indo nesse caminho, e eu tô tipo, sério, faz outra coisa. Mas enfim, tá legal de qualquer forma. Eu acho que ela explora caminhos diferentes. O Como Mamãe Fazia, um conto bem do comecinho, acho que é o terceiro conto, é muito interessante. São 2 vizinhos, um cara e uma moça, moram assim nos apartamentos um de frente pro outro. E ela foi jantar na casa dele, e ele é todo certinho, organizado, cozinha bem, tipo, super dono de casa, assim. E ela é uma bagunça, a casa dela é toda bagunçada e tal. E eles estão jantando quando vem alguém do trabalho dela procurando ela. E estão jantando na casa dele, né? E essa pessoa entra, então, na casa dele e assume muito esse papel de gênero de que ela que tá fazendo isso pro vizinho, né? Porque as mulheres que cozinham, ele tinha feito uma torta de sobremesa e sei lá, a mulher que faz a torta e tal. Então, o cara dá essa entrada de, nossa, você fez uma torta, falando pra ela. E ela, eu fiz uma torta e tal. E o dono da casa acaba tendo que sair da casa pros dois ficarem lá durante a noite. E, enfim, eu gostei bastante dessa inversão de gênero, digamos assim, de expectativa, né? Inversão de expectativas de gênero que ela propõe nesse conto, que é um pouco o que eu argumentei, né, no domingo, falando do We Have Always Lived in the Castle, de um dos motivos pelos quais a Mary também se sente tão ameaçada com essa chegada de um primo é porque ele assume muito dos papéis dela, né, assim. E, enfim, gente, ainda volto. Hoje, terça-feira, é o dia que eu trabalho mais de casa, então eu vou trabalhar. Mas, enfim, a gente volta pra conversar sobre a Shirley Jackson. Bom dia, gente, tudo bem? É quarta-feira. Eu não gravei muita coisa ontem, e até porque eu não li quase nada, acho que eu não li nada, na realidade, durante o dia. Eu terminei o livro, porém, de noite. Fiquei lendo na coberta quente. Aliás, eu acho que eu tô basicamente com a mesma roupa, né, do que ontem, mas enfim. Frio fez isso com a gente. Vamos lá. A Loteria e Outros Contos, da Shirley Jackson. A Loteria é basicamente o último conto. Tem um epílogo depois, que é um poema, né, assim, mas conto mesmo é o último, então ela realmente deixa a gente esperando. A Loteria é um dos melhores contos, de fato. A Loteria é um conto bem legal, me lembra um conto da Ursula Le Guin, que chama Aqueles que se Afastam de Homelas. Eu acho que a
Shirley Jackson veio antes, mas, enfim, né, eu li o da Leguinha antes, mas é um conto, de fato, muito bom. O livro, porém, me cansou um pouco. Os contos, eles são legais em si, mas a estrutura, o jeito que ela termina, principalmente os contos, é meio parecido. E daí, lendo junto, assim, lendo em sequência, me cansou um pouco. De qualquer forma, gostei do livro. Acho que ela traz um pensamento parecido com We Have Always Lived in the Castle, mas com ela consegue explorar mais ambientes, né? No fundo é isso. Ela consegue explorar ambientes urbanos, menos ermos, né? Assim, um pouco outras idades, outros grupos. Isso é legal, mas é muito fácil ver que é a mesma autora fazendo todos eles. Enfim, uma autora que eu gostei bastante de descobrir. Gostei principalmente do romance. Acho que quem gosta de Carson McCullers vai gostar. Quem gosta, talvez, de Alice Munro também acho que pode gostar. Ela tem uma coisa, a Shirley Jackson, me parece que tanto a Carson quanto a Alice Munro são um pouquinho mais discretas. Elas deixam um pouquinho mais quieto. Me pareceu que a Shirley Jackson é um pouco mais... gosta de escancarar mais as coisas, deixa mais claro ali as coisas. Mas, enfim, gostei de descobrir, gostei de rodar esses 2 livros na minha estante. Foi uma experiência legal. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.